Olá, o meu nome é Mário Rui Boto, sou o pastor da Hillsong Portugal e é um grande prazer poder estar a falar aqui para esta conferência de encorajamento. Quero agradecer muito em especial ao meu grande amigo, Dr. Elias Dantas, pelo convite e acredito que esta conferência, este ano em formato de online, vai abençoar muitos pastores e muitos líderes, não só em Portugal, mas em todos os países com pastores e líderes que falam português. Foi-me pedido para falar acerca de encorajamento na vida pessoal e eu hoje gostaria de abordar um assunto que eu considero muito importante na vida de qualquer pastor ou qualquer líder e que é importantíssimo para nós mantermos encorajamento na vida pessoal. Eu hoje queria falar acerca de nós mantermos a nossa simplicidade, porque há uma ligação entre simplicidade e encorajamento. E queria ler em Mateus, no capítulo 10, no versículo 16, na versão O Livro, diz assim: sejam cautelosos como as serpentes e simples como as pombas. Deixem-me dizer que tudo aquilo que cresce tende a tornar-se mais complexo. Esta é uma inevitabilidade. Tudo o que cresce, a tendência não é para simplificar. A tendência é para se tornar mais complexo. E tudo aquilo que se torna mais complexo tende a matar o crescimento. Então, o segredo de uma liderança motivada, o segredo de uma vida pessoal motivada, é nós continuarmos a crescer sem sermos esmagados pela complexidade do crescimento. Por isso temos que ser intencionalmente simples, temos que ter uma estratégia e um plano pessoal para manter a nossa vida simples. Não é por acaso que Jesus deixa esta passagem bem clara para nós sermos simples ou mantermos-nos simples como as pombas. Então, manter a simplicidade é essencial para nós continuarmos a crescer. E eu hoje gostaria de falar de 3 áreas da nossa vida pessoal que nós precisamos de manter a simplicidade. E a primeira área que eu queria falar é a simplicidade pessoal. Simplicidade pessoal. Sabem, na medida em que a nossa vida cresce, como eu disse, ela tende a ser mais complexa. E nós podemos ver isso nas coisas mais simples da vida. Por exemplo, uma família de 5 pessoas é mais complexa do que uma família de 2 pessoas. Ou seja, quanto mais a família cresce, mais complexa ela se torna. Por exemplo, quando são 2 pessoas, decidir ir comer fora a um restaurante é uma decisão mais simples do que se forem 5 ou 6. Porque alguém vai querer ir a um lado, outro vai querer ir ao McDonald's, outro vai querer ir a um restaurante de rodízio, outro vai querer outra coisa qualquer. Ou seja, o crescimento traz uma maior complexidade. E quem tem famílias grandes sabe que isso é verdade. Quanto maior é a família, mais complexa é a sua gestão. Outro exemplo, por exemplo, uma pessoa que tem poucos encargos tem uma vida menos complexa do que uma pessoa que tem muitos encargos. Ou seja, o crescimento dos encargos traz complexidade à vida. Há muitos exemplos na vida pessoal de que quanto maior é a nossa vida, quanto mais nós crescemos, mais complexa se torna a vida. Por exemplo, no ministério, quanto maior é a nossa responsabilidade, mais complexa se torna a nossa vida. Quando temos responsabilidades menores, temos um nível de complexidade menor. Mas à medida que vamos crescendo, à medida que vamos avançando, à medida que vamos assumindo novas responsabilidades, a complexidade aumenta. Então, isto é um facto. E não há nada, isto é um facto, é uma ordem natural das coisas. Sempre que há crescimento, há um aumento da complexidade da vida. Então a pergunta é,
como é que eu posso continuar a crescer e manter a minha simplicidade? Como é que eu posso continuar a avançar? Como é que eu posso continuar a assumir novas responsabilidades sem que a complexidade originada por essas novas responsabilidades me mate, me sufoque, dê cabo de mim? Como é que isso pode acontecer? E por isso Jesus disse para nós nos mantermos simples como as pombas. Então, nós devemos tomar decisões pessoais na nossa vida que a simplifiquem e não que acrescentem complexidade. Se sabemos que à medida que assumimos novas responsabilidades na vida, o nível de complexidade vai aumentar, nós temos que contrapor isso com decisões conscientes nossas que vão tornar a nossa vida mais simples e não mais complexa. Por exemplo, se eu tenho uma família grande e assumo novas responsabilidades que exigem mais de mim, por exemplo, se eu mudar de casa para uma casa mais longe, que exige uma logística maior, eu estou, com uma decisão de mudar de casa, eu estou a adicionar complexidade à minha vida. E isso pode limitar o meu crescimento ou até esmagar o meu crescimento. Por exemplo, nós assumirmos encargos na nossa vida pessoal que nós não necessitamos, que não é uma necessidade da nossa vida, isso vai originar complexidade adicional à nossa vida. O que é que eu quero dizer com isto? Que nós, como pastores e líderes, nós temos que ser muito sábios nas decisões da nossa vida pessoal que nós tomamos. Sabem, nós não podemos desassociar as decisões da nossa vida pessoal com as responsabilidades que nós temos, porque nós somos um ser holístico. Tudo deve estar em harmonia na nossa vida. Ora, se eu quero crescer, se eu quero assumir novas responsabilidades no reino de Deus, se eu quero ir mais longe, eu tenho que estar consciente que todas as responsabilidades novas que eu assumo, que qualquer nível de crescimento para o qual eu passo, quando a minha igreja se torna maior, quando o meu ministério se torna maior, quando o departamento ou o ministério que eu lidero se torna maior, isso vai trazer complexidade à minha vida. Então, eu tenho que tomar decisões na minha vida pessoal que não adicionem complexidade extra, mas que a tornem mais simples. E eu hoje queria incentivar, exortar todos os pastores que me estão a ouvir para serem sábios nas decisões pessoais que tomam. Sejam elas de índole pessoal, relacional, financeiro, que elas possam adicionar simplicidade e não complexidade à vossa vida pessoal. Porque a questão é, como é que eu posso continuar a assumir responsabilidades maiores, a desejar crescimento, a desejar expandir, sem que a complexidade que advém desse mesmo crescimento e dessa mesma expansão, como é que eu posso fazer isso sem que essa complexidade me mate, me esmague completamente? Então, nós temos que aprender a abrir mão de algumas coisas para que possamos assumir outras coisas. É muito importante na vida de um pastor e na vida de um líder perceber, se nós queremos continuar a crescer, nós temos que aprender a dar mão de algumas coisas, a delegar algumas coisas, a podermos abrir mão de determinadas coisas para que possamos assumir outras, delegar responsabilidades, delegar autoridade noutras pessoas, para nós possamos assumir uma maior responsabilidade e uma maior autoridade. Sabem, muitas vezes o crescimento pode dar cabo de nós, pode matar a nossa vida pessoal. Porque crescimento atrai, implica um aumento da complexidade da vida. Não tem como fugir disso. Por isso, nós temos que, à medida que vamos crescendo, aprender
a dar mão de algumas coisas, a aprender a delegar, a aprender a ter equipas que saibam funcionar, equipas que não precisam de nós para funcionar. Nós temos que abrir mão do espírito de controle, de querer estar em cima de todas as coisas, porque senão a complexidade que advém do crescimento e da expansão vai nos matar. E vai matar o próprio crescimento. Então é muito importante, pastores e líderes, nós aprendermos a delegar, nós aprendermos a abrir mão de algumas coisas, a confiar noutras pessoas, a formarmos equipas. E equipas não são apenas grupos de pessoas que fazem aquilo que a gente manda fazer, mas pessoas autónomas, pessoas que nós podemos confiar. É por isso que o apóstolo Paulo diz a Timóteo para ele delegar a pessoas fiéis, que possam confiar, que tenham autonomia, que tu possas ficar descansado, que elas vão fazer as coisas e não vão necessitar de ti. Porque à medida que as coisas crescem, se nós não fizermos isso, a complexidade do crescimento vai nos matar, vai nos tirar toda a motivação, toda a alegria de servir. O volume de trabalho é tão grande, as responsabilidades são tantas, a complexidade das coisas é tão grande que isso vai acabar por matar a nossa alegria de servir a Deus. Então é importante nós delegarmos e descansarmos nas pessoas que nós delegamos, para que nós possamos continuar a assumir maiores responsabilidades. Daí ser tão importante mesmo, nós treinarmos outras pessoas, nós levantarmos outros líderes. Deixem-me dizer que um dos maiores sinais do crescimento de uma liderança é o crescimento de outras pessoas à nossa volta. Eu sempre fico muito incomodado quando a única pessoa que eu conheço, a única pessoa que tem algum tipo de visibilidade é apenas o líder principal. Porque quando um líder principal está realmente empenhado num crescimento saudável, outros líderes se vão levantar, outros líderes ganham visibilidade, outros líderes ganham importância na organização. Porquê? Porque de outra maneira o crescimento vai nos esmagar. É uma questão de tempo. Vai nos matar, vai nos roubar a alegria. Então, eu queria exortar todos os pastores e líderes a aprenderem a manter a vossa vida pessoal o mais simples possível. Porque se tu assumes novas responsabilidades e não delegas em ninguém, tu não vais ter tempo para descansar, não vais ter tempo para mais nada. Essas responsabilidades e essa complexidade extra vai acabar por sufocar a tua vida. Então é importante dar mão, é importante delegar, é importante confiar, é importante intencionalmente manter a nossa vida o mais simples possível. Não tomarmos decisões na nossa vida pessoal que apenas vão trazer embaraço. Sermos sábios nas decisões que tomamos, até na nossa vida pessoal, financeira. Sermos sábios para a manter simples, manter o mais simples possível, para que nós possamos ter espaço para continuar a crescer. Então, a primeira área de simplicidade que precisamos de ter atenção é a simplicidade pessoal. A segunda área é a simplicidade emocional. Simplicidade emocional. Já ouviram a expressão pessoas complicadas? Todos nós já ouvimos e já dissemos, e se calhar até já disseram de nós, aquela pessoa é uma pessoa complicada. Quando alguém pergunta, olha, como é que é esta pessoa? E quando tu ouves, essa pessoa, ela até pode ser boa pessoa, mas ela é um bocado complicada. O que é que isto quer dizer? O que é que esta expressão, pessoas complicadas, no fundo, quer dizer? Todos nós já fomos considerados por alguém ou algures no nosso tempo, em alguma situação, como uma pessoa complicada. No fundo, quando alguém intitula outra pessoa como uma pessoa complicada, no fundo é a perspectiva, é a noção, é o senso de que a nossa reação vai ser tão difícil que vai complicar uma decisão. No fundo é o seguinte, no nosso conceito de pessoa complicada, uma pessoa complicada é uma pessoa cuja sua reação a uma decisão que tem que ser tomada, ela vai adicionar complexidade e não simplicidade. Vamos começar com uma coisa simples. Quando
alguém ou numa família decide, olha, vamos fazer isto, vamos comer fora. E tu pensas num membro da tua família, diz assim, quando eu for dizer que nós vamos comer fora, ou que nós vamos passar uns dias ali, ou que nós vamos tomarmos esta decisão, essa pessoa, ela vai arranjar complicações. Ou seja, a reação dela à decisão não vai adicionar simplicidade, vai adicionar complexidade. Alguém sabe do que é que eu estou a falar? Ou seja, sabemos que há determinadas pessoas que quando nós comunicarmos uma decisão, ou simplesmente às vezes uma ideia, elas vão adicionar complexidade a essa decisão e a essa ideia, tornando-a mais difícil e tornando-a muitas vezes um peso doloroso de suportar. Ou seja, isto fala-nos de simplicidade ou complexidade emocional. Sempre que há uma mudança, uma decisão numa organização, se tu consegues identificar as pessoas que tu sabes que vão complicar, são pessoas que têm uma complexidade emocional. Então, nós precisamos de trabalhar na nossa simplicidade emocional. Tornarmos pessoas emocionalmente mais simples. Sabem, há coisas na vida que nós nunca devemos negociar. E que são os nossos valores, que são a nossa fé, as coisas que são fundamentais para nós. Essas não são negociáveis, os nossos valores, a nossa fé. Mas devemos fazer sempre um esforço, e um esforço intencional, para nos mantermos simples no que toca às mudanças, às adaptações e às novas ideias, às inovações. Devemos fazer um esforço intencional de nos mantermos simples. A grande parte da resistência à mudança, à inovação, às decisões que realmente provocam grandes mudanças, vêm de uma complexidade emocional. Se nós trabalharmos a nossa vida para que a nossa vida se torne emocionalmente mais simples, nós sempre vamos adicionar simplicidade a uma decisão e não complexidade. E isto é crítico numa igreja, isto é crítico numa equipa. Se tu tens uma equipa de pessoas emocionalmente complexas, todas as decisões, todas as ideias, todas as inovações que tu trouxeres, elas vão esbarrar com a complexidade emocional das pessoas. Se tu construires uma equipa de pessoas que são emocionalmente simples, elas não vão adicionar complexidade, elas vão adicionar simplicidade. E a simplicidade é fundamental num alto nível, numa alta esfera de liderança que já por si é complexa. Nós sabemos que quanto maior é a nossa responsabilidade, quanto maior é o nosso nível de liderança, mais complexa ela se torna, por natureza. Então nós precisamos de intencionalmente trazer simplicidade às esferas de liderança que já por si são complexas. E isso é uma questão muitas vezes emocional, de nós nos tornarmos pessoas emocionalmente simples. Porque muitas vezes são questões interiores, como insegurança, sentimentos de injustiça, dúvidas sobre se nos estão a valorizar ou não, desconforto, desconfiança, que alimentam as nossas complexidades. Muitas vezes nós adicionamos complexidade a um assunto porque nos sentimos inseguros com esse assunto, porque nos sentimos expostos com esse assunto, porque nos sentimos que eventualmente estamos a perder alguma coisa com esse assunto, ou estamos eventualmente a sentir-nos menos valorizados com esse assunto. E a nossa tendência emocional é trazer complexidade para que essa decisão, ideia, projeto não avance e assim nós possamos nos continuar a sentir mais seguros e estáveis emocionalmente. Isto é muito frequente em equipas de liderança. Se nós conseguirmos trazer simplicidade emocional à nossa vida, nós tornamos-nos agentes de soluções, agentes de trazer simplicidade a reuniões que são complexas, a assuntos que são complexos. Eu não sei se tu nunca te sentiste nervoso
de vires para uma reunião com a tua equipa, ou com uma equipa qualquer, ou com um grupo de pessoas, em que tu estás nervoso porque sabes que a reação deles àquilo que tu vais falar ou dizer, tu sabes que não vai ser boa. Vai ser complexa. Vai haver muita emoção, muita coisa pessoal ali metida, não é, ao barulho, como se costuma dizer. Então nós precisamos de treinar em primeiro lugar a nossa vida e a vida daqueles que estão à nossa volta e termos um plano intencional de tornarmos pessoas mais simples emocionalmente. Pessoas que não misturam as coisas. Que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Sabem, as decisões não têm nada a ver com o nosso valor, com o amor que as pessoas têm por nós ou nós por elas. São decisões sobre as coisas. E isso é muito importante para trazer simplicidade a níveis de liderança que são muito complexos. Nós muitas vezes, e quanto maior é a igreja, quanto maior é o ministério, não é? Mais complexas são as decisões, mais complexas são as coisas que temos que lidar. Então, nós precisamos de trazer simplicidade para que esse peso de complexidade não acabe por nos esmagar, porque se nós não simplificarmos aquilo que por natureza já é complexo, a complexidade do crescimento vai matar-nos. E vai matar o próprio crescimento. É alguma coisa cíclica. Tu cresces e o crescimento traz complexidade. Se tu não trouxeres simplicidade à complexidade, a complexidade vai matar o próprio crescimento. Então, é muito importante nós investirmos na nossa simplicidade emocional. Que as pessoas possam olhar para nós e não dizer, aquela é uma pessoa complicada. Qualquer coisa que a gente fale, ele levanta uma série de problemas. Sabem, isso acontece quando nós não cuidamos da nossa simplicidade emocional. E lembrem-se que Jesus disse para nós sermos simples como as pombas. Então, simplicidade pessoal, na nossa vida pessoal, simplicidade emocional e, em terceiro lugar, simplicidade organizacional ou estrutural. Devemos lutar por simplicidade organizacional ou estrutural. Tudo que cresce tende a que a estrutura e a organização se torne mais complexa. Isso é uma verdade inquestionável. Quando tu lideras uma igreja com 100 pessoas, tens muito mais simplicidade organizacional do que quando lideras uma igreja com 10.000. Porquê? Porque o crescimento traz complexidade. A gestão é completamente diferente. A complexidade da gestão é completamente diferente. Então, à medida que nós vamos crescendo, intencionalmente, nós temos que trazer, forçar a simplicidade estrutural naquilo que nós estamos a liderar. Um dos alvos principais de um líder, e esta é a minha posição, a minha opinião sobre este assunto, um dos alvos principais, uns alvos top de um líder, deve ser de matar a complexidade antes que esta mate o crescimento. Nós temos que ter como alvo imediatamente atacar a complexidade que vem do crescimento antes que a complexidade atinja um ponto que vai matar o próprio crescimento. E esse deve ser um alvo. E esta é uma responsabilidade dos líderes. Nós temos que ter como prioridade, sempre que há crescimento, e nós todos oramos por crescimento, nós todos desejamos crescimento, estar atentos para que possamos matar a complexidade que vem do crescimento e trazer simplicidade para que a complexidade não mate o próprio crescimento. E sabem, eu faço um apelo a todos os pastores, a todos os líderes, e se há voluntários também a nos ouvirem, para que tenham sempre em mente isto. Sejam agentes de simplicidade em questões complexas. Eu vou repetir. Sejam agentes de simplicidade em questões que são complexas. Porque o crescimento traz muitas questões complexas de organização, de estrutura, de funcionamento.
de como é que as diferentes áreas se relacionam, como é que se vão organizar, agora que as coisas têm outra dimensão. Isso acrescenta muita complexidade. Se nós tivermos pastores, líderes e voluntários que tenham um compromisso pessoal, dizer, eu não vou acrescentar complexidade, eu vou acrescentar simplicidade àquilo que é complexo. Então, nós podemos lidar com questões que por si só são muito complexas de uma maneira mais simples. Sempre que tu fores para uma reunião para tratar de um assunto que é complexo, não venhas com coisas que tu sabes que vão adicionar ainda mais complexidade. Mas vem com ideias, com sugestões, com planos, não é? Com alternativas que adicionem simplicidade a uma coisa que é complexa. E esses são os líderes que têm um valor incrível. Tu teres à tua volta e tu seres esse tipo de líder que acrescenta simplicidade, isso não tem preço. Sabem, os melhores líderes não são aqueles que veem a complexidade das coisas. Porque as coisas, quando crescem, elas demonstram toda a sua complexidade. Eu não preciso de discernimento para ver a complexidade no crescimento. Ele é bem visível. Mas eu preciso de discernimento para ver como é que nós podemos simplificar aquilo que é complexo. Então eu oro a Deus para que na minha vida e na tua vida nós possamos acrescentar simplicidade estrutural, organizacional, sejamos agentes de simplicidade e que possamos levantar equipas que, à medida que a gente se reúne para falar de assuntos complexos, nós possamos sair de lá mais leves, possamos sair de lá mais animados e não mais desanimados. Quando é que nós saímos desanimados numa reunião? Quando vamos tratar de um assunto complexo e ele sai de lá mais complexo ainda. Quando vamos tentar desatar um nó e ele sai de lá com mais 2 ou 3 nós, porque alguém disse mais isto e mais aquilo, e sai de lá ainda pior. Mas se nós formos para reuniões tratar de assuntos que são complexos, tratar de nós que muitas vezes acontecem, e alguém traz uma ideia, alguém traz uma sugestão, alguém traz como é que eu hei de dizer, um plano que torna mais simples as coisas, nós saímos de lá mais animados, nós saímos de lá com esperança. Não é garantia que as coisas se vão resolver, mas pelo menos saímos de lá com uma ideia que pode ajudar, que pode solucionar, e isso motiva e encoraja a nossa alma. Então, muitas vezes, o encorajamento vem por nós nos tornarmos mais simples. Porque a complexidade não encoraja ninguém. Quando tu vais para uma reunião e tens um assunto complexo e sais de lá com ele ainda mais complexo, tu não sais de lá encorajado. Tu até evitas, não é, voltar a falar do assunto. Então, simplicidade estrutural. Nós devemos, por exemplo, remover regras e procedimentos desnecessários. Torna as coisas mais simples. À medida que elas crescem, a tendência é termos muitas regras, muitos procedimentos para tudo e mais alguma coisa. E eles são precisos. Mas se houverem regras ou procedimentos que são desnecessários, retira-os. Porque eles acrescentam complexidade e não vão ajudar no crescimento. Podem até matar o crescimento. Sabem que muitas vezes a estrutura de uma igreja mata a sua cultura? Quando a estrutura se torna a senhora da igreja. A igreja já tem um senhor, é Jesus Cristo. A estrutura deve ser apenas para servir. Porque estruturas e organizações, elas são excelentes servas, mas péssimas senhoras. Então, não deixe nunca que a estrutura comande a vida da tua igreja, mas que ela sirva a vida da igreja. Então, remove regras e procedimentos que são desnecessários, remove camadas de liderança e de decisão que são desnecessárias. É importante nós irmos desenvolvendo camadas de liderança abaixo de nós, mas aquelas que são necessárias, não aquelas que são desnecessárias. Então, remove essas camadas de liderança. Corta reuniões desnecessárias. Empodera pessoas em níveis de responsabilidade mais baixos para elas subirem. E eu queria terminar a minha intervenção lendo um texto escrito por Craig Groeschel, pastor da Life Church nos Estados Unidos, uma referência em liderança, e ele diz o seguinte: luta por uma estrutura simples, luta pela simplicidade da organização, nunca cedas à complexidade desnecessária. O crescimento cria complexidade,
A complexidade mata o crescimento. A simplicidade organizacional é a obtenção de resultados máximos com o mínimo de esforço e investimento. À medida em que se expande, é fácil e normal introduzir novas políticas, regras e procedimentos para gerir todas as ações. É a progressão natural das organizações. Elas nunca crescem em direção à simplicidade por conta própria. Um dos seus principais objetivos como líder é eliminar a complexidade antes que esta mate o crescimento. O problema é que se uma equipa ou empresa opera com complexidade, não pode operar com rapidez. É por isso que tantas organizações experimentam crescimento e em seguida diminuem gradualmente ou morrem por não conseguir voltar a uma temporada de rápido crescimento. Então, vamos procurar sempre sermos eficazes, mas simples, na nossa estrutura, na nossa organização. Porque simplicidade atrai mais gente, complexidade exclui pessoas. Quando eu ouço um líder dizer, eu tenho pouca gente na minha equipa, uma das razões que isso pode acontecer é porque é complexo trabalhar nessa equipa. É complexo, é difícil, é complexo. Quanto mais simples nós tornamos a nossa equipa, o nosso ministério, quando introduzimos normas que são simples, procedimentos simples, isso atrai mais pessoas. Então, nós precisamos da motivação e do encorajamento que vem da simplicidade. E o nosso Mestre Jesus já nos ensinou. Sede simples como as pombas. Pastores, líderes, caros colegas e companheiros de ministério, vamos lutar por manter a simplicidade na nossa vida pessoal, simplicidade emocional e simplicidade estrutural. Amém? Que Deus vos abençoe e eu oro para que esta palavra possa trazer ajuda e ânimo a todos aqueles que estão a ouvir. Amém? Deus vos abençoe. Olá pessoal, graça e paz, é um prazer muito grande estar aqui com vocês no Summit de Encorajamento. Eu queria mandar um abraço aí para meu amigo, pastor Elias Dantas e todos os demais preletores e amigos que irão participar deste evento, que tem por propósito encorajar, animar o seu coração, oferecer a você uma mensagem para que você prossiga, continue na sua caminhada, no trabalho e na missão que Deus tem te comissionado. Que o poder do Espírito Santo continue te motivando, que a palavra do eterno Deus continue te norteando. E para mim, que eu vou falar num contexto de família, que a sua casa, que a sua família, que o seu casamento e que toda a sua estrutura familiar coopere e seja um ambiente onde você renove suas forças, suas esperanças, que seja um oásis para te acolher depois de um momento de adversidade e te arremessar novamente a cumprir o propósito que Deus tem colocado no seu coração. Sei que nesse ambiente estou falando em diversos ambientes culturais no que diz respeito à família, mas para nós que temos a base cristã, nós vamos fundamentar os valores e os princípios na palavra de Deus. Então eu quero te motivar a manter um ambiente saudável, um ambiente salutar, onde a sua casa e a sua família esteja sempre firme, sustentada e amparada pelo Senhor. Vamos começar com uma oração. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar agora a cada lar representado, a cada família, a cada casamento em Tuas mãos de uma forma muito especial.